Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, salve Roma Eterna. Eu me chamo Emanuel, faço parte do Círculo Vermelho do EAC Santa Rita e estou aqui para falar sobre um tema muito importante para nós católicos, muito importante para a nossa vida, para entendermos como é bom ser católico, para entendermos também um pouco da história da nossa igreja. Eu estou aqui para falar sobre Tu és Pedro e sob esta pedra construirei a minha igreja. Mateus 16, 18. Jesus, em Mateus 16, 18, funda a Igreja Católica. E nesse ato de fundação da Igreja Católica, ele concede a Pedro o poder de ser o vigário dele, de Cristo, no caso, na terra. Ele concede a Pedro o poder de carregar a Igreja de Cristo durante a sua vida e passar este poder de papa para papa, de representante para representante. Pedro foi o primeiro papa da igreja e concede esse poder, e ele concedeu esse poder para São Lino, Santo Anacleto, depois aí foram para mais de 200 papas, eu não vou conseguir citar todos no vídeo, e o nosso atual é Papa Francisco. O que tem o poder de ser o vigário de Cristo na Terra atualmente é Papa Francisco. Jesus fala uma coisa muito maravilhosa para a igreja. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão, non prevalebunt, sobre a terra. Olha quantas perseguições os cristãos já sofreram. Desde os tempos de Império Romano até os tempos atuais, nós vemos sofrendo perseguições. Muitos cristãos morreram no início da nossa caminhada aqui na Terra, no início da igreja aqui na Terra. Muitos cristãos morreram nas mãos de Império Romano. Muitos cristãos morreram nas mãos de corsários, como Beato Inácio de Azevedo. Corsários são piratas, né? Morreram no Oceano Atlântico, vindo para o Brasil, para evangelizar aqui no Brasil. Essas pessoas que eu estou falando, Beato Inácio de Azevedo, morreram no caminho por pessoas anticatólicas, por corsários, por pessoas num navio que queriam acabar com a igreja, que não acham a igreja certa e queriam acabar com ela. Aí, passando por este momento, depois disso veio a Cristiada no México, que foi um evento anticatólico também, no qual eles queriam acabar com a igreja no México. E surgiu um dos exemplos mais, para mim, um exemplo muito marcante um exemplo de pessoa, um exemplo de católico que nós devemos seguir, que é o de São José Luís Sanches del Rio, que foi um menino de 14 anos, que falou Viva Cristo Rei e entrou nessa cristiada, que era uma guerra mesmo, era uma guerra, era as pessoas do governo federal do México querendo acabar com os cristãos, e os cristãos tiveram que pegar em armas para poder se defender. E São José Luís Sanches del Rio foi um menino de 14 anos que foi lá defender a igreja. Infelizmente, ou felizmente para ele, que recebeu a palma do martírio, ele foi martirizado, morreu em nome de Deus e da igreja. E este é um dos exemplos de muitos mártires que tivemos na história da igreja. É um exemplo de muitas perseguições, essa da Cristiada e a que eu citei dos corsários, e também a dos imperadores, foram exemplos de perseguições contra os cristãos em massa. Muitos cristãos morreram, muitos negaram sua fé por medo, e muitos morreram por causa da fé mesmo. E a igreja não acabou até hoje. A igreja não acabou até hoje. Nós sobrevivemos até hoje. É uma coisa muito bonita. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ser católico é muito bonito. Ser da igreja é muito bonito. E é essa a mensagem que eu tenho para passar para vocês neste dia. Ser católico é muito bonito.
que nós aprendamos com essas pessoas, São José Luís Sanches del Rio, com as pessoas que foram martirizadas, inclusive com São Pedro, que foi, não foi o primeiro mártir, mas morreu também por nós, derramou sangue pela igreja, não por nós, porque quem morreu por nós foi Cristo, mas ele morreu pela igreja, morreu, derramou seu sangue, recebeu a coroa do martírio por Cristo e pela igreja. Que nós também tenhamos este exemplo. Enfim, o que eu tinha para falar era basicamente isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, continue acompanhando a EAC, que vai vir muita coisa boa por aí, muita reflexão sobre a nossa igreja. Espero de coração que vocês tenham gostado. E no mais é isso, um abraço, fiquem em casa, se cuidem e salve Maria Imaculada.